Boa noite a todos, estamos retomando, voltando a mais um episódio do podcast Ponta de Gôndola. Nós já estamos no nosso 22º episódio, com muita alegria, recebendo muito apoio de todos vocês, tá? Sempre com muita repercussão. E estamos aí avançando, trabalhando com esse mundo gigantesco, que é o mundo dos supermercados, do varejo como um todo. E é um negócio tão interessante, um negócio tão fantástico, que além de nós podermos trazer aqui para entrevistarmos supermercadistas, empreendedores, pessoas que começaram no setor de supermercados no Rio Grande do Sul há 70 anos atrás, 72 para ser mais exato, podemos trazer essas pessoas, contar a história de como nasceu os supermercados do Rio Grande do Sul, nasceram, né? Também podemos entrevistar fornecedores, né, de grandes empresas, empreendedores também. Recentemente tivemos aqui o Gilmar da Girando Sol, temos entrevistado vários fornecedores, o próprio Cláudio da Dipan, e agora podemos eventualmente, vamos fazer isso, avançar no gigantesco e maravilhoso mundo dos produtos, né? Então nós podemos falar aqui de vinho, podemos falar de chocolate, podemos falar de café. E hoje, especificamente, nós estaremos falando sobre um produto que tem conquistado o Rio Grande do Sul nos últimos anos e que parece que sempre foi daqui. É que nem aquela história que a Pepsi antigamente era gaúcha, né? Então, azeite de oliva é um produto gaúcho. Nós vamos falar hoje sobre o fascinante mundo das oliveiras, do azeite de oliva. E, para tanto, estamos recebendo um cidadão que é um mestre lagareiro, né? Equivale, eu imagino, a um sommelier de azeitonas, né? Que é o André Guelzer. Muito prazer em estar aqui. Bem-vindo, André. Coisa boa. Muito prazer em estar aqui. Fico muito feliz pelo convite. Vamos falar sobre esse assunto que a nossa família lá tanto ama e que começou um projeto aí há 22 anos atrás. Pois é, isso que eu ia dizer. O André, junto com os irmãos, pai e mãe, os pais, a mãe, conta a história que a mãe, que é professora, teria tido a ideia de desenvolver, primeiro, ter os filhos em um ambiente rural, a natureza, foi a primeira ideia dela. Segundo, foi a ideia de desenvolver a possibilidade que os alunos tivessem acesso, né, ao mundo rural. Então, uma coisa de 22 anos, é isso? É a Quinta da Estância, que é a primeira... Quinta da Estância. Exato, a Quinta da Estância foi uma ideia da mãe, né? Minha mãe, ela era professora da rede pública do estado, trabalhou na rede estadual, lecionou muitos anos aqui em Porto Alegre, no Instituto de Educação. E ela, apesar de ser professora de português, ela sempre instigou os alunos a fazer atividades diferentes, que tivesse engajamento. Então, levava para um parque, pedia uma redação, levava para um zoológico e pedia coisas vinculadas à sua disciplina. E quando ela estava em vias de se aposentar, né, ela e o pai compraram essa propriedade em Viamão, já fazem 48 anos atrás que eles compraram essa propriedade, com o intuito de criar os filhos, que é o Lucas, meu irmão mais velho, o Rafael, meu irmão do meio, e eu, que sou o André. E nesse sítio... 1,5 hectare? Exatamente. Nesse 1,5 hectare, o meu pai e a mãe sempre tiveram esse vínculo rural, eles são naturais de Passo Fundo, então sempre tiveram tios ou avós que tinham propriedade rural e tinha esse vínculo. E aí eles queriam proporcionar isso para os filhos, que no caso era a gente. E em cima disso, então, ela começou então a receber pequenos grupos lá de escola. Na época, ela pediu transferência aqui de Porto Alegre, foi lecionar no Setembrina, antes de se aposentar. E no final de cada ano letivo, ela fazia lá um passeio lá nesse sítio de 1,5 hectare, para a gurizada ver os animais que a gente criava. Na época, a gente criava, tinha um cavalo, uma vaca, 10 galinhas, 4 patos, 3 gansos, e assim. Veja o que é, né? Como qualquer pessoa, olha como é que vai. Anotem esse número. Comprou 1,5 hectare de terra em Viamão, assim como
outros compraram em Morungava, outros compraram para fazer um sítiozinho para criar os filhos num ambiente rural, ou próximo ao ambiente rural, morava em Porto Alegre. E aí ela já teve a ideia de levar os seus alunos, vamos lá no sítio, etc. e tal. E a coisa, então, foi crescendo, né? Exatamente. A partir dali, então, ela viu que com esses passeios que elas faziam, os alunos amavam essa vivência que tinham ali na propriedade. E ela começou a pensar nisso. Quando ela estava indo para a aposentadoria, ela começou a falar com o pai e dizer, olha, eu estou com uma ideia de montar um projeto pedagógico aqui dentro da nossa propriedade, desse sítio. E o pai prontamente atendeu, dizendo que era uma baita ideia, que tinha que se tocar isso adiante. E aí se abriu, né, a Quinta da Estância, isso há 33 anos atrás. Né? Começamos com poucos grupos, geralmente aqui da região metropolitana, né? E a fazenda então foi crescendo, conforme esse tempo foi passando, a gente foi aumentando a área. Hoje o total que a gente tem são 220 hectares, tá? Dentro da propriedade. E isso abrange as duas empresas, que é a Quinta da Estância, a empresa original, hoje a maior do Brasil no segmento, tá? E enquanto a Estância das Oliveiras veio de uma indignação, principalmente do meu pai, porque a nossa família, nosso sobrenome é Cittoni Welser, então a gente tinha uma cruza de italiano com alemão. E a gente foi criado, eu, o Lucas e o Rafa, os irmãos, né? A gente foi criado com duas avós, uma do lado alemão, que era basicamente a gente ia para casa dela, a gente consumia banha de porco, e a outro lado a nona, que aí era azeite de oliva para tudo que é lado. Qual era o sobrenome da família mesmo? O sobrenome é Cittoni Welser, então a gente é italiano com alemão. E aí dentro dessa função a gente sempre consumiu, né, quando era pequeno, ou banha de porco do lado alemão, ou do lado italiano o azeite de oliva. Já tinha essa coisa do azeite de oliva? Já tinha na família, era uma coisa que a gente já consumia normalmente, né? E dentro dessa... Mas não fabricava nada. Não, nem se pensava. Só consumia entendi. Tu quis dizer o seguinte, que quando tinha que fritar alguma coisa, os alemães usavam o banha de porco e o os outro italianos lado, usavam azeite de oliva. Tá? Exatamente isso. A gente foi criado com esses dois conteúdos graxos, basicamente, na família. E isso sempre teve um vínculo sentimental com um produto. A gente sempre apreciou muito. E na época o pai trabalhava em comércio exterior, ele acabava viajando para fora do Brasil, para feiras na Espanha, em Portugal, e trazia, quando ele voltava, uma garrafinha de azeite para casa. Isso aí todos nós, acontecia com todos nós. Eu, como jornalista, viajava o mundo todo, e quando ia lá para Portugal, para Grécia, então trazia um azeite. A gente trazia azeite na mala da Grécia, porque sempre se soube, sempre se teve como verdade o fato de que o azeite de oliva era um produto mediterrâneo. Exatamente. Né? Que naquela faixa ali, Portugal, Espanha, Itália, Grécia. Isso aí. E depois nunca pega ali imaginou... Tunísia, Turquia, esse lado de cá, né? Norte do Egito, da África também, o pessoal está produzindo. Mas vamos voltar um pouquinho antes. Fala um pouquinho da evolução da Quinta da Estância. Começou lá com 1,5 hectares, começou a levar lá, a mamãe levava os alunos. Perfeito. E como é que virou? Hoje a Quinta da Estância é a maior atividade de turismo ecológico, pedagógico do Brasil, não é isso? Exatamente. Vocês recebem quantos alunos por... A gente recebe por ano em torno de 128 mil alunos que vêm do Brasil inteiro, principalmente de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina. Ela é uma fazenda multipedagógica, no qual a gente tem hoje 86 monitores formados de várias áreas. Então entra professores de educação física, geografia, geologia, história, pedagogia, biologia, veterinária, agronomia. Conforme o grupo, né, a professora que nos procura ou a instituição de ensino, a gente vai ver qual é a atividade que ela quer, pedagógica que ela quer ter, a aula prática dentro da propriedade. E em cima disso, a gente vai determinar qual é o monitor que vai fazer o acompanhamento, geralmente trabalhando com monitores especializados em cada área. Então, por ela ser uma fazenda multipedagógica, a gente consegue fazer trabalhos exclusivos e guiados conforme a instituição, ou o colégio, ou a escola queira, né, abranger os assuntos que estão sendo transcorridos durante aquele ano letivo. Isso é uma coisa muito bacana, né? Quer dizer, lá pelas tantas tem um sítiozinho de 1,5 hectares,
E aí tu tem que investir, tu tem que fazer uma baia para os cavalos bonita para receber as pessoas, tem que fazer um laguinho artificial para botar os patos para os alunos gostarem, tem que fazer não sei o quê, tem que fazer não sei o quê. Foi um investimento de anos, né? Muito. A Quinta da Estância, ela abriu em 92, ela está com 33 anos hoje de mercado. E a família segue, né, gerindo toda a estrutura. A gente, inclusive, mora dentro da propriedade, então é uma coisa que a gente vivencia todos os dias, é aquele ambiente. Vocês literalmente nasceram lá. Nascemos, né? Lá, exatamente. A gente só, na realidade, a mãe teve os filhos em Porto Alegre, mas a gente se considera totalmente viamonense, né? A gente não frequenta muito a capital, a gente fica mais por Viamão mesmo. Mas foi um trabalho muito bonito. Como é que foi aumentando, foi fazendo? Qual foi o... Exato, conforme a gente foi se transcorrendo e a fazenda foi ficando famosa dentro da atividade pedagógica que ela realizava, né? E a gente foi tendo feedbacks justamente dos alunos e das professoras que estavam frequentando aquele ambiente, que era muito legal, que gostavam do que estavam vendo e que os alunos aprendiam na parte prática e vivencial essa questão educacional. Então, a partir dali, a gente começou, então, desse 1,5 hectares, sobrava dinheiro, a gente ia lá para uma casa de um grande fazendeiro ali da região, que era dono de toda aquela área, chamava Cláudio Jaconi. E chegava lá, Cláudio, quanto é que dá isso aqui? Isso aí dá mais 1 hectare. E aí nós ia lá um agrimensor, mais 1 hectare. E aí trabalhava, sobrava um pouco de dinheiro, batia na casa dele de novo. Quanto é que dá isso aqui? Isso aí dá mais 1,5 hectares. E assim a gente foi indo. Que maravilha. Ao ponto hoje de, naquela mesma área, hoje são 220 hectares, é uma área realmente bastante grande. E são 2 empresas. A gente tem a Quinta da Estância, que é essa primeira empresa trabalhando com turismo rural pedagógico até hoje, né? 33 anos de mercado já, e a Estância das Oliveiras, que é esse projeto. Mais recente? Mas não é muito recente, a gente começou o primeiro plantio fazem 22 anos atrás, né? Por uma indignação do meu pai, justamente porque quando ele viajava, ele conseguia nessas viagens trazer um azeite de qualidade superior, e quando a gente ia em gôndola de supermercado aqui no Brasil, infelizmente essa qualidade era muito baixa. Isso eu estou falando de 22 anos atrás, e não mudou muito no mercado hoje. A gente segue tendo produtos que são de categoria inferior ao produto que a gente espera para um extra virgem. A gente já vai entrar nesse assunto, mais que vai ser o assunto que vai dominar o nosso episódio, mas ainda vejam que interessante, né? Todo mundo que compra um sítio, compra porque quer sossego, quer paz, quer relaxar, quer não sei o quê. Daqui a pouco tem 128 mil crianças passeando em volta da coisa, mexendo com os patos e não sei o quê. Que coisa que isso é um desprendimento da tua mãe, né? Como é que aconteceu isso na prática? É um troço maluco. Tia, sem dúvida. Na realidade... Tem um sítiozinho para descansar, fim de semana, ficar quietinho e tal. Daqui a pouco vem aquela horda de estudantes. Ainda bem que não foi 128 de supetão, né? Foi devagarinho que a coisa foi indo. Mas a fazenda lá, esse projeto familiar foi um projeto que se criou, que cresceu muito organicamente, assim. Em Viamão. Em Viamão, exatamente. E então ele foi crescendo aos poucos, era um projeto pequeno, uma ideia, e essa ideia deu certo. E conforme essa ideia deu certo, a gente foi trabalhando a família inteira para aquilo, né, cada vez ter mais estrutura, ter melhor atendimento, sempre focando nessa parte pedagógica, que é o nosso trabalho mais desenvolvido, né? E dentro disso as coisas foram acontecendo. E a propriedade aos poucos foi aumentando de tamanho, e com base nisso a gente foi então ganhando estrutura, né, ganhando visibilidade ao ponto de chegar onde chegou. E aí foi, como tu diz, orgânico, né? E aí foi implantando essas outras coisas e tal. Vocês têm as espécies exóticas, é isso? Exato. Hoje a fazenda tem 3 centros de criação. A gente cria animais exóticos, que daí entra fazões, pavões, galinhas exóticas, patos, cisnes, marrecos ornamentais. A gente tem um outro centro de criação, que é a parte dos animais de fazenda, que daí a gente cria lá desde mini vaca, mini touro, gado de leite, gado de corte, ovinos, caprinos. O cenário da Revolução dos Bichos. Exato, né? Exatamente, é o cenário da Revolução. E daí a gente tem também a parte porco, tem tem porco, a gente tem coelho, a gente tem porquinho da Índia, tem um pouco de tudo lá. E o último centro de criação, que é uma parceria nossa desde 96, a gente abriu um criador conservacionista,
com parceria com o IBAMA, a Brigada Ambiental e a SEMA, que é a Secretaria de Meio Ambiente aqui do Estado, no qual a gente recebe animais oriundos de tráfico ilegal e maus tratos. Ali a gente tem um trabalho muito forte também com esses animais que chegam de apreensão. Na parte do IBAMA, hoje a gente está com um projeto com passeriformes, que a gente faz uma reambientalização, uma posterior soltura em áreas de soltura aqui no Estado, né, para reaver esses animais para o ambiente, eles continuarem se reproduzindo e soltos em natureza, e outros animais que chegam tão debilitados ou geralmente amputados que eles acabam morrendo em cativeiro, né, e a gente usa esses animais como uma ferramenta de sensibilização, né, para os visitantes, né, esse número de pessoas que vão lá nos visitar todos os anos, saberem o que é maus tratos, o que é o tráfico ilegal desses animais e o que isso impacta na natureza como um todo. Já hoje são 228 hectares. 220 hectares ao todo. 220 hectares. Exato. E o fazendeiro continua lá? Não. Esse fazendeiro, ele acabou falecendo fazem muitos anos atrás. E quando ele faleceu, a gente comprou a casa e o resto da propriedade ali que se tinha. E lá montamos a segunda empresa, que é a Estância das Oliveiras, que é a parte que a gente trabalha ali com olivicultura e azeite de oliva. Que maravilha. A questão do azeite de oliva é uma questão mais ampla, porque há uns anos atrás, talvez 20 anos atrás, um pouco mais, ou pouco menos, não sei, o André pode precisar, houve um movimento dos pecuaristas, dos agricultores, sei lá, das lideranças do Rio Grande do Sul, no sentido de tentar implantar a plantação de oliveiras no Rio Grande do Sul. Tá? Até então, como a gente comentou, era tido como o Brasil impossível de produzir azeitonas, né? E quando se chegou a um estudo da Embrapa, na época, se chegou ao estudo de que poderia-se fazer a plantação, mas que seria mais na fronteira, mais Rosário, Livramento, talvez Cachoeira, até ali, a parte central do estado. Como é que começou esse processo no Rio Grande do Sul? De onde vieram as mudas? Quais as espécies, as variedades que foram... É mais ou menos parecido com o vinho, né? De onde vieram as plantas? Como é que foi a implantação disso e por que Viamão, na época, ficou fora do exame levantamento climático, né, que o pessoal da Embrapa fez. Na realidade, esse projeto, a olivicultura aqui no estado, ela é uma cultura nova. A gente está falando de uma cultura que tem 20 anos, né, 22, 23 anos. A gente foi um dos primeiros a plantar dentro desse levantamento que a Embrapa estava fazendo de áreas aptas ao plantio de azeitona. Eles estavam implementando 15 unidades de pesquisa espalhadas pelo estado inteiro. Então, botaram na região da fronteira, região da Campanha, Serra, Planalto. E aqui na região metropolitana, dentro do levantamento climatológico que eles fizeram, teoricamente não daria para plantar oliveira porque o clima, o frio era mais ameno, tá? E então, apesar disso, meu pai não desistiu, continuou insistindo que eles plantassem e botassem uma unidade de pesquisa ali dentro da nossa propriedade em Viamão. E aí chegou o ponto de o pai, né, ficar conversando com eles, insistindo tanto que eles plantassem ali, que a gente então plantou uma área de 1,5 hectare com ao todo 36 variedades de oliveira do mundo inteiro. Na época, não se falava de olivicultura, né? A área plantada em 2003 para 2004, que é nesse tempo que eu estou comentando contigo, eu acho que ela não passava de 30 hectares no estado inteiro. Tá? No estado inteiro? No estado inteiro. Hoje a gente já tem aqui no estado ao redor de uns 6.500 hectares. Né? Lembrem que hoje o estado do Rio Grande do Sul ele é o maior produtor de azeite de oliva nacional. Tá? Ele representa 80% do azeite nacional. E depois tem em torno de 12% que está em Minas, tá? Na região da Serra da Mantiqueira. Alguma coisa na região também da Serra da Mantiqueira para o lado de São Paulo. Alguns produtores na região do Paraná e alguma coisa em Santa Catarina. E Espírito Santo também tem algumas pessoas plantando. Mas aí, em produções bem pequenas e pouco significativas. Aqui, né? Começou também bem Exato. Amador, né? Exato, muito amador. Foi como a gente começou, né? A gente começou imaginando... Sem saber. Planta a árvore, vai nascer, exato. E quando vier, esmaga um pouquinho com a mão. É mais ou menos isso. Quando a gente começou lá, a gente recebeu, então, o pessoal da Embrapa. A Embrapa, na época, tinha um banco
genético, né, de variedades de oliveira, no qual eles propagavam, né, faziam por sistema de enxertia ou por clonagem, que é tirar um segmento do ramo e começar uma árvore nova. E eles que planta trouxeram... como qualquer limoeiro, qualquer abacateiro, qualquer planta. Exato, planta, só que daí eles falavam, olha, que essa é uma planta muito rústica, a oliveira ela se adapta a qualquer característica de solo, teoricamente tu não tem que fazer grandes investimentos né, de solo para conseguir ter uma produção, e isso a gente sabe que hoje não tem nada a ver com isso. A gente tem características totalmente distintas dos países mediterrâneos, né? Lá eles têm por característica a base de solo vir de rocha calcária, então eles têm níveis de pH de solo acima de 7, né? Então a gente está falando de níveis alcalinos, enquanto aqui no Brasil a gente tem basicamente solos ácidos. Então uma das coisas que tem um custo muito grande para a gente conseguir fazer a implementação é o processo de calagem, que a gente botar calcário, gesso agrícola em grandes quantidades no solo, para a gente conseguir aumentar o nosso teor de pH e essa planta, obviamente, crescer e frutificar. E dentro desse trabalho que foi feito, então, né, depois de muita insistência do pai, ele convenceu que plantassem, fizessem essa unidade de pesquisa ali em Viamão. E começou aos poucos a gente então, nesse primeiro plantio, botamos essas variedades, ficamos pesquisando essa área por 9 anos até ter uma primeira produção. Tem isso também. Esse negócio não é automático, não é matemático, não é planta... 9 anos depois eles estão lá plantando e arrumando. Exatamente. 9 anos depois eu brinco que esse foi o azeite mais caro do mundo. É muito engraçado essa história. Porque... a gente reclama do preço do azeite, né? Exatamente. 9 anos plantando para ter um azeite. Exatamente. Plantamos as variedades lá. Muitas dessas variedades elas não produzem. A gente ainda tem o banco genético, esse que foi entregue pela Embrapa. Lá a gente segue com as árvores. A gente tem hoje, já fazem 22 anos que a gente plantou. E nesses 22 anos que a gente plantou, a gente ainda tem variedades que nunca produziram ali na região. Não se adaptaram pela questão climática que a gente tem ali em Viamão. Mas a gente segue cultivando elas justamente para manter, né, a história da propriedade, de onde começou, dos testes todos, e a gente falar a respeito de todo o levantamento que foi desenvolvido. Vejam bem, o bom desse podcast é que nós temos uma folha em branco, que nós não temos roteiro, não tem... O André, não falei para ele o que eu ia perguntar, mas eu fico pensando aqui como jornalista, que do outro lado aí vocês estão querendo saber tudo, perguntar tudo, então vou começar a fazer um monte de perguntas, mas para tentar entender esse universo, esse fascinante universo que resulta no azeite de oliva. Uma das coisas que ainda é preciso ser dita em passando é o seguinte: ele falou que o Rio Grande do Sul produz 80% do consumo nacional de azeite de oliva. Foi em torno de 700 mil litros a produção do ano passado, tá? E desses 700 mil litros representam 1% do consumo nacional, né, do potencial de consumo do consumo nacional. Então, é óbvio que a gente usa azeite de oliva com 5 de acidez, não sei o quê, depois ele vai explicar. A gente usa azeite de oliva, aqueles latinha misturada com metade azeite de soja, que nem, né? E é para chegar nesse azeite puro, com acidez menos 0,1, né? 0,1, aham. É um negócio fascinante. Me diz uma coisa, bom, então planta 9 anos e aí tu e os teus irmãos, se formou em veterinária. Veterinária, né? Perfeito. Os irmãos também da mesma área? Não, meus irmãos, o Lucas se formou em administração, e aí tu cuida da parte de RH e administrativo das duas empresas, Quinta da Estância e Estância das Oliveiras. Funcionou bem, a mãe e o pai eles foram veterinário. Não, eu brinco com a mãe e com o pai, tiveram uma sorte que vou te dizer, né? Foi uma coisa que naturalmente foi acontecendo. Um é o cara do campo, o outro é o administrador. Exato, e o Rafa que trabalha na parte de relações públicas marketing direto. Embalagem, exato, e marca tanto da Quinta da Estância quanto da Estância das Oliveiras. E com base nisso, então a família sempre trabalhou junto, a gente sempre né, foi vendo justamente os gargalos de cada uma das áreas, e para nós foi uma coisa muito natural a gente ir crescendo e indo para esses segmentos, assim, né? Eu não tenho perfil de trabalhar em escritório, meu irmão que tem esse perfil não trabalharia em campo, então foi uma coisa que foi se fechando e de forma muito harmoniosa.
Tu lembra do volume da primeira colheita e quando foi? Claro, me lembro, fazem 14 anos atrás, é esse azeite que eu estava brincando, que é o azeite mais caro do mundo, a gente cultivou 9 anos as oliveiras, e nesse 1,5 hectare colhemos uma caixa de azeitona, 20 quilos de azeitona, depois de 9 anos cultivando. Daí botamos... eu vou largar uma frutinha de nada. E aí colhemos aqueles 20 quilos de azeitona, botamos no carro do pai, viajamos até Cachoeiro do Sul, para ir lá no Alwed, que chama Olivas do Sul, ele foi o primeiro azeite comercial, tá, nacional a ser vendido, e ele tinha na época uma extratora, que é uma máquina que faz o beneficiamento, que extrai o azeite de oliva, que é uma monobloco de 50 kg/h. E a gente jogou aquela caixa de azeitona, aquela maquininha ali foi centrifugando e saiu 2 litros de azeite de oliva. Tomou no gargalo. E aí foi muito engraçado, porque a gente botou num vasilhame, assim, uma garrafa de Coca-Cola dessas, né, que a gente tinha higienizado, tinha limpado, e voltamos. Uma garrafa PET de 2 litros de azeite de oliva, voltamos para casa numa facerice, viajamos 330 quilômetros para extrair, mais 330 quilômetros para voltar. Que coisa maravilhosa. E chegamos em casa com 2 litros de azeite, e a gente usava aquele azeite, assim, o pai tinha aquele cuidado do pai, assim, ele dava em conta-gotas quase. E aquilo a gente começou, então, a se apaixonar pelo azeite de oliva e pelo produto. E começamos, então, a investir dentro da cultura, principalmente investir na parte técnica. Principalmente eu e meu pai. Então a gente foi vendo esse gargalo técnico, que infelizmente, por ser uma cultura nova, tinha muitas pessoas que falavam a respeito, mas não sabiam realmente qual era o que essa planta precisava, qual era o atendimento mínimo que a gente deveria dar para ter uma boa produção. E nisso a gente começou então a buscar conhecimento fora do Brasil, trabalhando em alguns locais, em alguns países, e fazendo cursos de poda, de mestre de lagar, de degustador profissional de azeites, da parte de agronômica de atendimento de planta. E cada curso desse que a gente fazia fora, a gente botava esse conhecimento aplicado ao nosso olival. E aos poucos a gente foi melhorando esse olival, né, e adaptando muitas coisas que a gente aprendia lá, por ser um clima diferente do nosso, né, um clima subtropical árido nos países do Mediterrâneo. Aqui a gente tem um clima subtropical úmido e tem uma série de características que a gente teve que adaptar para a planta dar certo aqui. O famoso paralelo 33? Exato, a partir do paralelo 30, 32, né, 33 também a gente tem produção. E isso tanto é 30, a gente está falando, exatamente, a gente está falando de um paralelo que é tanto ele norte quanto sul, né, por isso que tem os 2 paralelos nos hemisférios. Só que a gente tem uma característica aqui, que aqui chove mais do que lá. E isso é uma das coisas que acaba nos dando problema, digamos assim, em alguns momentos. Tanto em doenças fúngicas, que acabam aparecendo mais aqui no Brasil do que com outros países, quanto também chuvas acima da média num período de floração, que é o período que a gente está passando agora. Então a gente torce para climas secos, e teve justamente essa adaptação toda que a gente fez à cultura aqui no Brasil. Foi uma coisa que a gente ainda, a cada ciclo, está descobrindo formas de melhorar, de qualificar ainda mais a nossa produção nacional e qualificar também o produto que é feito aqui. Porque é impressionante, né? O Rio Grande do Sul se adaptou muito, né? Até nos últimos 10 anos proliferou, como tu diz, aumentou muito a área plantada, né? Justamente, se tu pensar que a gente começou a plantar 22 anos atrás nessa primeira área, na época, a área plantada no estado inteiro acho que não ultrapassava 30 hectares. Hoje a gente já está falando de hoje já tem ao redor de 6.500 hectares plantados no estado, tá? O estado do Rio Grande do Sul, ele representa 80% do azeite produzido nacional, né? Lembre... Vocês especificamente começaram com quantas árvores, ou qual é a área, e hoje tem quanto? Essa área a gente começou com 1,5 hectare, com 36 variedades. O pessoal perguntava, mas que tanta variedade? Por que plantaram 36 variedades? Na época, a gente dava pedrada para tudo que é lado para ver se uma pegava, tu entendeu? Basicamente, a gente pegou todo o banco genético da Embrapa e botou ali para a gente ver qual variedade andava. E com base nesse trabalho que foi feito de 9 anos de levantamento, a gente foi vendo as variedades que se adaptaram ao clima da região, e com base nisso a gente começou a aumentar a área plantada. Hoje, a área total são 28,5 hectares com olivicultura, que a gente tem dentro da propriedade, e o que totalizam ao redor de 6.000 árvores, tá, de oliveira. Bom, continuando o ciclo de perguntas,
não é normal demorar 9 anos, né? Hoje tu consegue tirar a primeira colheita com quantos anos? A partir do 5º para o 6º ano, a gente fala de forma geral. A puberdade de uma oliveira ela se atinge ao redor dos 10 a 12 anos, puberdade produtiva. Quando é uma produção, assim, num ano muito bom, a gente consegue ter uma produção ao redor de 20 quilos de azeitona por árvore. Tá? 20 quilos por árvore. Por árvore, tá? Um produto da qualidade do azeite feito aqui no estado do Rio Grande do Sul e da qualidade do que a gente faz lá na Estância das Oliveiras, ele tem um rendimento de 10%. Ou seja, a cada 10 quilos de azeitona eu vou ter 1 litro de azeite. Então, uma árvore... Eu ontem estava olhando, antes de vir para cá, e vi que dizia a matéria que 5 quilos prensados vai dar 1 litro. Então, no caso de vocês, é até mais. No nosso caso, é 10%. Tá? Esses 5 quilos, fora do Brasil, nas regiões do Mediterrâneo, tu consegue esse linear de rendimento. Só que notem, a gente sempre, para tu ter um azeite de melhor qualidade, a gente colhe a azeitona mais verde. Quando a gente colhe a azeitona mais verde, a gente perde em rendimento. Lógico. Mas a gente ganha muito em qualidade. Tá? A azeitona me lembra, é muito parecido com o vinho, né? Os tipos de uva, etc e tal. Tem a uva mais nobre e tem a Isabel, que é a mais popular, tem a azeitona mais nobre, tem a azeitona mais popular, ou é mais ou menos tudo é azeitona? Não, a gente trabalha tem a mais ácida, tem a Cabernet, a Taná, a Pinot, né? Exatamente, esse é um bom exemplo de comparar. Vamos comparar, pegar os vinhos que o pessoal está mais familiarizado. A gente tem vinhos, por exemplo, como o Pinot Noir, que é um vinho delicado. Tá? Nas variedades de azeitona, a gente pode citar, que são azeites mais delicados, as variedades arbequina, arbosana e galega, por exemplo. Essas 3 variedades ela tem por característica um azeite mais suave. Comparando ao vinho de novo, a gente tem menos picante, mais suave é menos picante, menos amargo, um frutado que remete fruta, alguma coisa de erva, de vez em quando um floral, lembra de banana, maçã, kiwi, goiaba, muitas vezes. Tipo vinho mesmo. Bem característico. E conforme a variedade, a gente vai ter notas diferentes de frutado, tá? E essas notas estão totalmente, né, vinculadas à variedade, ao clima e à região onde está sendo produzido esses azeites, né? Que a gente fala do terroir, que isso é uma influência direta, né? Da parte de solo, né? Da região que está sendo plantada com o clima daquela determinada região. Então, azeites, a gente pode ter de uma mesma variedade plantada em Viamão, ou plantada em Cachoeira, ou plantada lá em, por exemplo, Uruguaiana, a gente vai ter características com a mesma variedade, características distintas de azeite, por causa da questão do clima que está... Para o leigo acha, quando vai comprar, que tendo abaixo de 1... de 0... A maioria dos azeites comerciais... 0,5, 0,3, mas tendo abaixo de 0,1 é bom, mas mesmo os abaixo de 0,1 vai ter o melhor, o pior... Exato, conforme o terroir. É por isso que a gente fala para o pessoal consumi-lo, né? Quando tem a disponibilidade de fazer uma degustação, fazer... Ter a ideia de que o azeite ele deve ser degustado. Né? E o consumidor já começa a entender, eu gosto mais desse, gosto menos desse, ou é azeite de oliva igual? Aí é que tá, hoje a gente tá nessa caminhada que é hoje apresentar monovarietais, apresentar um azeite de oliva de maior qualidade do que tem desses azeites correntes, que são esses azeites portugueses, espanhóis, gregos ou italianos que chegam aqui no Brasil. A maioria desses azeites acabam vindo com uma qualidade inferior ao azeite que a gente está fazendo aqui, justamente porque o intuito dos produtores brasileiros, e aqui do estado não é diferente, é de ter um produto de excelência, né? Então, dentro desse comparativo, puxando de novo esse comparativo que eu estava fazendo dos vinhos, a gente, então, comparados ao Pinot, a gente tem 2 variedades. Então, arbequina, arbosana e galega. Comparados ao Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, por exemplo, que é um vinho de média intensidade, a gente tem variedades como Ascolana, como Mazanilha, como Coroneiki, que tem características de uma média intensidade. E lá, comparando ao Taná, o Malbec, que são vinhos muito, né, encorpados, digamos assim, a gente tem variedades como Picual, como Coratina, como Frontoio, que são variedades que vão ser mais intensas dentro da picância e do amargor. Lembrem que o azeite de oliva, ele tem que ter sempre 3 pilares: frutado, picante e amargo. Ele sempre tem que ter esses pilares. Por quê?
Esses pilares estão diretamente associados a um produto de qualidade e eles estão associados também ao nível de antioxidante que está presente dentro desses azeites, que são os biofenóis. Esses biofenóis são antioxidantes naturais que tem na azeitona e que estão ali dentro do azeite. É esse produto que faz tão bem à nossa saúde ao consumo desse óleo. Tem mais essa, né? Quer dizer, nem entramos aí nas propriedades terapêuticas do azeite de oliva. Exatamente, então tem muito conteúdo, né? E o azeite de oliva, ele é um produto, é justamente por isso que nós humanos já consumimos esse produto há 6.000 anos. Então, ele já está na nossa dieta há muito tempo. Uva, né? Azeite de oliva, cerveja também antiga. Exato. Tem o trigo também, que vem o pão. Então, tem por característica ser um produto que a gente já está, né? Eu digo a humanidade, já está muito familiarizado ao consumo desse produto. E é lindo de ver o estado do Rio Grande do Sul encabeçando esse movimento e com azeites de categoria realmente superior, internacional. Hoje, os azeites, a imensa maioria dos azeites aqui do estado do Rio Grande do Sul, eles são azeites que não perdem nada para azeites, os melhores azeites italianos, os melhores portugueses, os melhores espanhóis. Inclusive, né? nós vamos chegar lá, vocês foram premiados, têm sido premiados, exemplo de vinhos. Até me chamou a atenção, tu disse que vocês pegaram o carro, foram à cachoeira, né? E eu estive recentemente lá em Livramento, tem a Casa Albornoza, uma coisa assim. Exato. Né? E me disseram, a menina me disse que o segredo é colher já no mesmo dia, no mesmo momento, já esmagar para ter acidez menor, é isso? E aí, Perfeito. quando vocês foram na estrada, não foi perdendo essa acidez? A gente foi correndo. A gente fala que, de forma geral, o azeite de oliva, entre a colheita e o processamento... Isso é uma maluquice também, maluquice no bom sentido. Estão colhendo lá na árvore, já estão recolhendo, botando em câmera, não sei o quê, tem que esmagar quanto antes. Se deixar 5, 6 dias lá a azeitona, já perdeu tudo. Já perdeu tudo. A gente fala que, de forma geral, o azeite de oliva, para ser considerado extra virgem, entre colheita e processamento, a gente não pode superar 24 horas. Ali na propriedade, a gente faz esse tempo em 4 horas. Por que é importante a gente ter um tempo curto entre colheita e o beneficiamento? É justamente para a gente não perder qualidade do fruto. Lembra que o fruto é o que vai gerar o produto. Então, quanto mais preservado esse fruto tá, maior a qualidade de produto eu vou ter. Quando a gente está lá colhendo, e a gente colhe de 2 formas ali na propriedade. Uma chama com um equipamento chama derriçadeira. Ele é um equipamento que tem sacode a árvore, tem uma rede? Não, esse não é o que sacode a árvore. Esse é o outro sistema. Esse a gente ainda não tem. Que é o sistema de shake, que a gente chama, que treme o tronco, né? E bota uma rede embaixo. Exato. A gente usa lá, então, são sombrites, são como se fossem umas lonas brancas que a gente bota no pé da árvore, cobrindo os 360 graus da planta, tá? E ali entra uma equipe que a gente vai colher com as mãos, tipo colher café. Então a gente pega na base do ramo e a gente puxa no nosso sentido. A gente chama isso de ordenhar a árvore, porque parece uma ordenha de uma vaca. É bem um movimento assim que a gente faz, tipo colheita de café, bem parecido, tá? Só que a árvore ela tem 3 metros, 4 metros de altura. Na parte de cima a gente teria que subir em escada para colher. Então a gente usa um outro equipamento que chama derriçadeira, que é um equipamento que tem uma bateria embutida, uma haste de fibra de carbono, e na ponta ele tem uns dedos de fibra de carbono que vão fazendo esse movimento. E isso, então, a gente vai bater esses ramos, a azeitona vai pendular e vai cair nessa lona. A partir disso, a gente, depois de colhido essa árvore, a gente vai bater essa lona, juntar essa azeitona e botar em caixas de transporte para levar imediatamente para dentro do lagar, que é onde a gente vai fazer o beneficiamento. A partir dali, a gente vai fazer uma triagem de temperatura, justamente por uma questão de qualidade de produto que a gente quer tirar. E, a partir disso, a gente vai ver qual é o cronograma de trabalho que a gente vai fazer nessa azeitona. Se ela vai ter que entrar para ser resfriada em câmara fria, se ela pode entrar direto para o eixo extrativo, ou seja, para o beneficiamento. Cada vez que ele vai falando, aumenta mais as perguntas. Bom, o André, em algum momento, olhem só, ele diz que viaja, vai aprender e vira mestre de poda. Depois de mestre de poda, ele vira mestre lagareiro. O que é exatamente um mestre lagareiro? E é o cara que comanda todo o processo desde a plantação ou é o cara que só entra no final para fazer o azeite? O mestre lagareiro, a função dele é fazer o beneficiamento. Ele está ali ele está lá na parte agroindustrial, né, que é o lagar, onde ele vai receber esses frutos,
vai fazer uma primeira triagem, que geralmente é visual e também por temperatura, e a partir da variedade que ele vai estar trabalhando, que eu falei lá, arbequina, arbosana, grápulo, coroneia, entre outras variedades, aí ele vai determinar qual vai ser o trabalho que vai ser desenvolvido para aquele lote. Tá? E com base nisso, sempre procurando a preservação máxima do produto final. Né? E então isso é uma parte fundamental. A gente fala que, de forma geral, na parte agronômica, na parte de campo, a gente tem 50% da qualidade preservada, tá? Com um bom ponto de maturação, uma azeitona com sanidade, tá? A gente tem aqui 50% da qualidade. Os outros 50% é o que o mestre de lagar faz na parte de beneficiamento, né? Todo o artifício técnico que é utilizado para preservar essa qualidade do que a natureza nos deu, né? E a gente não perder ou minimizar a perda de qualquer qualidade dentro do eixo extrativo. Não é só a boa fruta que dá o bom azeite, né? Exatamente, a gente tem... A partir da boa fruta, tu pode fazer um bom azeite ou não. Ou não, dependendo justamente da tua técnica dentro da parte de beneficiamento, né? E isso é uma das coisas que a gente tem que ter, essa parte de controle de qualidade, o controle de tempo, o controle de temperatura. A gente vai conseguir ter um produto de maior qualidade ou de menor qualidade. É determinante essa parte do beneficiamento, né? Então, eu tenho muitos produtores que frequentam lá e nos visitam. Hoje a gente recebe lá na Estância das Oliveiras gente do mundo inteiro, produtores italianos, espanhóis, portugueses. Agora eu estou para receber em final de outubro agora uma comitiva de produtores aqui do Uruguai, os 42 produtores uruguais. Então, a gente recebe muita gente de tudo que é lado justamente para ver o que tá sendo feito ali dentro da nossa propriedade e o que está acontecendo para a gente conseguir manter essa qualidade todos os anos. Nós estamos recebendo hoje, nesse 22º episódio do nosso podcast Ponta de Gôndola, o André Guelzer, que é mestre lagareiro, que comanda a Estância das Oliveiras aqui em Viamão, que é uma das mais premiadas produtoras de azeite de oliva no país atualmente. Sempre lembrando, e é uma coisa que às vezes eu esqueço, que vocês têm que se inscrever no canal, que é bom, né? Já passamos de 150 inscritos, estamos indo. Dá o like, compartilha, e principalmente alguém me disse, não, pede para comentar, porque eu recebo todos os dias gente me mandando no WhatsApp ou ligando, etc., cumprimentando pelos episódios, mas o bacana parece comentar no YouTube, porque isso alavanca mais visualizações. André, vamos tentar agora recapitular o processo. Tu planta uma árvore, em que momento tu vai saber que a azeitona está pronta para ser colhida? A safra, quando é que a safra vem? Porque assim, tu falou em flor, né? Perfeito. Então, passa o inverno, aí vem a primavera, começa a abrir flor, é isso? Exatamente, perfeito. Agora, inclusive, a gente está num momento bem preocupante, digamos assim, porque é o período de floração. Esse período de floração, a gente precisa de um tempo seco para a gente ter uma boa polinização, né? A partir daí, depois das flores abertas, a gente tem um tempo que é em torno de mais ou menos 5 meses para a gente estar colhendo essa azeitona. Então, agora, a gente vai terminar o ciclo de floração. Depois desse ciclo de floração, provavelmente daqui a uns 30 dias, a gente já vai ir nos pomares e vai ter uma ideia da produção, né? Se deu um pegamento bom, uma boa polinização, a gente vai ter uma maior produtividade. E com base nisso, a gente vai conseguir ter uma ideia da produção do próximo ciclo. Que é colhido quando? Fevereiro? Que é colhido em fevereiro. Exatamente. Aqui no estado, a gente geralmente começa a colher em meados de fevereiro e vai a colheita em algumas regiões até meio para final de abril, em alguns casos. E a produção, vamos dizer, o pomar, entre aspas, é uniforme? Tipo assim, tu olha, tá tudo igualzinho, assim, tu pode determinar que dia 12 de fevereiro vai entrar todo mundo para colher? Ou colhe uma hoje, deixa uma semana? Essa é uma pergunta muito boa. Conforme as variedades, lembra que eu fiz a comparação da questão dos vinhos, né? Conforme a variedade, a gente vai ter azeitonas que vai ter um ponto de maturação mais rápido do que outras. Então a gente tem variedades que são mais precoces e tem variedades que são mais tardias. Conforme a variedade, a gente vai fazer o cronograma de colheita. Geralmente, de forma geral, para nós, para
acho que a imensa maioria dos produtores aqui do estado, a gente começa pela variedade arbequina. Ela geralmente é a variedade que tem um ponto de maturação que avança de forma mais rápida, então é uma variedade que a gente tem que dar uma atenção especial. Ela geralmente é que vai partir aí da primeira, no máximo segunda semana de fevereiro, é a variedade que os produtores começam a produzir, começam a colher, justamente com o intuito de preservar a qualidade do azeite que vai ser extraído. Depois dela, geralmente, mazanilha. Depois da mazanilha, a gente fica com galega. Depois de galega, a gente vai para o marbosana. E assim vai indo conforme as variedades. São frutos relativamente resistentes ou são muito perecíveis ou suscetíveis a pragas, etc? São suscetíveis a pragas. Uma delas chama antracnose, que é uma doença fúngica que ataca, né, os olivais. A gente tem que ter um cuidado bastante grande com isso. Então, isso vai vincular diretamente ao produto. Se tu tiver um ataque desse fungo no teu fruto, tu vai consequentemente ter um azeite de menor qualidade, digamos assim, conforme, obviamente, o aparecimento da doença. Com base nisso, porque uma das coisas que, quando a gente colhe azeitonas mais verdes, a gente consegue preservar o fruto, né? Conforme ele vai amadurecendo, tem muita gente que vai lá na fazenda, que nos visita e perguntar: André, eu tenho uma árvore que dá azeitona verde e tem outra árvore que dá azeitona roxa. Não é a mesma árvore. O que difere é o ponto de maturação. Eu posso colher ela verde ou lá no final do ciclo dela vai ficar púrpura, roxa. E aqui são dois momentos distintos. Para a gente ter um azeite de qualidade, a gente colhe verde ao meio do ponto de maturação. E aí a gente tem um azeite de melhor qualidade, só que um rendimento mais baixo, ao redor de 10%. Se eu colho do ponto de maturação do meio para o final, eu vou ganhar em rendimento de azeite. Tá? Eu posso, muitas vezes não chega a dobrar, mas quase dobrar o volume de azeite que eu poderia extrair. Só que eu vou ter um azeite de menor estabilidade com um nível de antioxidante mais baixo. Ou seja, um azeite que eu vou estar buscando mais volume do que propriamente qualidade produto final. É mais ou menos o que acontecia quando aqueles azeites vinham da Europa, né? Não só porque eram fabricados mais assodadamente, mas como enfrentavam viagens de navio em porões, né? Durante alguns meses e tal. Isso tem que prejudicar o produto, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente, nessa questão do produto em si, o que prejudica azeite de oliva, isso é bom o pessoal que está em casa ter essa informação, é que o azeite de oliva tem 3 coisas que ele detesta, que infelizmente degradam o produto. Quais são? A gente tem a luminosidade, tá? A gente tem a temperatura e a gente tem o oxigênio. Porque quando entra luminosidade, se eu estou falando que ele é um produto fotossensível, tá? Ou seja, ele não gosta de incidência solar direta. Então vamos só para enfatizar. Mesmo um azeite de qualidade pronto, se tu não cuidar direito, ele vai estragar. É isso aí. Ele não fica a vida inteira. Ele não fica. E a gente fala que o azeite... Aí difere do vinho, né? Exatamente. O vinho é um produto de guarda. Tu pode guardar na tua adega, consumir daqui a 2, 3, 4, 5 anos. O azeite de oliva não. A gente fala que quanto mais próximo da safra, melhor a qualidade ele tem, tá? Então ele não é um produto de guarda, tá? E essas 3 coisas, que são a luminosidade, a temperatura e o oxigênio, degradam o produto. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que prevenir esse produto desses problemas, dessa oxidação natural que ele vai ter. A garrafa de cor escura, âmbar ou verde, justamente porque ele é um produto fotossensível. E aí, onde é que entra a questão por exemplo, da temperatura? Onde é que eu vou guardar? Eu guardo a minha garrafa de azeite de oliva do lado do fogão. Bom, do lado do fogão, tu tem amplitude térmica. Quando tu tá usando o fogão, aquece aquele ambiente. Quando tu desliga, baixa. Então a gente fala então eu vou guardar na geladeira. Não é na geladeira também, porque senão ele vai cristalizar. Então a gente fala de forma geral, bota num armário ao abrigo da luz mais fresquinho que tiver na tua cozinha. Deu, é isso que precisa. Isso eu tô falando para azeites de qualidade, né? Azeites que não tem qualidade, não tem nada a preservar naquela garrafa. Sim. Mas, de forma geral, a gente tem que guardar ao abrigo da luz, numa prateleira mais fresca que tiver lá na tua cozinha. E aí onde entra o último, né? Que também não menos importante, que é a questão do oxigênio. O oxigênio, ele entra quando eu compro uma garrafa, essa garrafa eu vou abrir ela e vou começar a me servir de azeite na minha salada, na minha massa, na minha carne, nos meus queijos. E automaticamente, quando eu abro essa garrafa, começa a se dissipar um gás que geralmente a gente bota ali entre o nível de azeite e a tampa.
a gente ejeta um gás inerte, que ou é nitrogênio ou argônio. Conforme eu vou me servindo desse azeite, esse gás, né, esse argônio, ele vai se dissipando e vai entrando oxigênio. Por isso que a gente fala que depois de aberta uma garrafa de azeite, tu deves consumir entre 30 no máximo 40 dias. Então isso é um dado interessante para quem está em casa, quem consome azeite de oliva, é que busque saber quanto tu consome em 40 dias. Eu consumo uma garrafa de 250 por mês. Esse é o teu tamanho de vasilhame que tu deves comprar. Porque tu vai abrir, vai consumir em 30 dias, o azeite vai estar com uma qualidade preservada. Se, por exemplo, não, mas eu consumo 2 garrafas de 250 ml por mês a cada 30 dias, então tu já pode comprar uma garrafa de 500 ml desse azeite. Então isso é pelo consumo familiar. Tu vai saber qual é o tamanho do vasilhame que tu deves comprar com o intuito de preservação do produto que está lá dentro. É um produto muito recente, né? E ainda, basta ver que pouco consumido aí no Brasil, tem um potencial de crescimento grande. As pessoas já perceberam, André, que a acidez é um ponto de escolha no azeite, né? Ainda não chegaram naquela coisa do blend, da mistura, sabe? Sim, monovarietal ou não. Do varietal e tal. Mas a acidez já é um determinante, né? Quer dizer, o que é um bom azeite? Qual é o nível de acidez e tal? A acidez, ela é uma informação da parte agroindustrial muito interessante da gente ver, da parte do lagar, do beneficiamento. O que ela nos diz? Ela nos diz que essa azeitona, ela teve o mínimo de exposição à oxidação, tá? Então esse processo que a gente falou antes de colheita e processamento, ele foi muito bem preservado. E isso está diretamente associado à acidez e ao nível de peróxido, tá? Que são 2 informações físico-químicas laboratoriais que lá no contrarótulo do teu azeite lá vai estar aparecendo essas informações. O que de forma geral, o que a gente fala é que quanto maior o nível de acidez, menos preservação essa fruta teve. Tá? Então, só que uma das coisas, a acidez ela é determinante para a qualidade. Ela não é determinante para a qualidade, mas ela é determinante para a gente saber que aquele azeite, que aquela fruta foi beneficiada de forma correta. Eu já provei azeites de boa qualidade de 0,3, 0,4 de acidez. Mas azeites de 0,5, 0,6, 0,7 de acidez, eu nunca provei um bom. Então, é um dado importante sim para a preservação. Uma das coisas interessantes que a gente sempre fala, hoje o Brasil ainda se remete muito a esse dado da acidez do consumo, né? O consumidor chega lá, esse é 0,5, esse é 0,3, é 0,2, 0,1. Esse é um dado que geralmente a gente fala, faz a degustação. A degustação do azeite, de tu buscar o picante, o amargo, né? E o frutado, ele tem muito mais a ver, ele nos remete muito mais à qualidade do produto e o perfil do que eu quero consumir como um consumidor. Eu escolhi um azeite suave, ou de média, ou intenso, tá? Para o meu consumo. Ele está muito mais vinculado ao que o consumidor final quer. Só que, óbvio, a gente sabe que tem, a imensa maioria das vezes, a gente não tem condição de degustar aquela marca, porque ela está numa gôndola do supermercado, eu vou comprar ela. Mas o teste de degustação, se as pessoas puderem fazer em casa, tu consegue fazer uma triagem bem interessante dos produtos. Então... Saber o que é um extra virgem, um virgem, um lampante, que são as diferenças entre qualidades dos produtos que são vendidos. Isso é verdade. Nós estamos começando a encaminhar para o final, mas vamos começar a fazer um ping-pong aqui. O azeite bom é o extra virgem, é isso? Exato, o extra virgem. O azeite virgem existe? É isso aqui, uma coisa engraçada aqui no Brasil é que não se vende virgem, né? Não se vende óleo de oliva, muito pouco se vê. Então o que acontece? Basicamente o que chega no Brasil é extra virgem, tá? Só que na realidade ele não é um extra virgem, ele muitas vezes é um virgem ao lampante. Né? Mas existe o virgem? Exato, a gente tem assim, o extra virgem é o produto, o top do top, é o que é difícil de fazer, é baixo rendimento, é o produto de excelência. Quando ele apresenta um erro organoléptico, que pode ser ranço, avinagrado, metálico, borra, aquecimento, fena, olha só a loucura. Feno. Então, isso são características organolépticas são erradas, tá? Quando eu estou provando lá um azeite sensorialmente, nesses painéis de degustação profissional, e aparece um problema organoléptico desse, ele automaticamente cai de patamar. Ele sai do extra virgem e vai para o virgem, tá? Esse produto que é o virgem, ele pode piorar.
Se eu degustar ele, que sabidamente ele já mostrou um problema organoléptico, e eu degustar ele como degustador profissional de azeites, e eu der, daquele defeito, eu der 3,5 na avaliação, tá, geral do produto, ele vai para uma outra terminologia que chama lampante. Esse lampante, esse termo, vem de lamparina. Ele é um produto impróprio para consumo. Ele é feito para queimar, para uma lâmpada. Para queima, não é para consumo. Tu pode... Mesmo azeite saído da azeitona e tal, pode ser intragável. Intragável, ao ponto dele não... Ele é um produto impróprio para consumo. Tá? Então ele é um produto que é feito para queimar, para fazer sabão, para lubrificar rolamento, mas não é para tu consumir. Então tem uma... teve ações do MAPA, né, do Ministério da Agricultura, nos últimos anos está tendo, e graças a Deus que eles estão fazendo essas ações, no qual eles começaram a fazer essas avaliações físico-químicas, que eram laboratoriais, que dá lá o ΔK, o nível de peróxido, a acidez, e além disso eles mandam para um painel de avaliação sensorial, que são esses degustadores profissionais. E o único painel brasileiro ainda que está fazendo fiscalização do Ministério da Agricultura é aqui de Porto Alegre. E esse pessoal, o que eles fizeram no começo das avaliações? Eles pegaram várias marcas vendidas em gôndolas de supermercados, né, em grandes centros comerciais, mandaram para fazer análise, teve uma boa parte dessas marcas que já caíram no exame físico-químico, ou seja, muito provavelmente eram misturas, não era só azeite de oliva oriundo, não era oriundo só de azeitona, tinha algumas misturas ali, e levaram também para o painel sensorial recém-formado pelo Ministério da Agricultura. E pasmem, mais de 90% das marcas que se diziam extra virgens na época não eram extra virgens. Eram virgens alampantes. Então, veja que é um problema quase de saúde pública. Porque se tu tá engarrafando como extra virgem, o produto ele tá numa classificação totalmente inferior a isso, é porque tu tá vendendo gato por lebre. E isso é um dos grandes problemas que eu vejo, e ainda bem que o Ministério da Agricultura agora está cada vez tendo mais ações e de fiscalização para a gente conseguir justamente separar o joio do trigo, o que é um real azeite extra virgem, ao que é um virgem ou lampante. E isso aí é importante para o consumidor, porque se tu está comprando um azeite extra virgem e ele não está nessa classificação, tu está pagando um caro por um produto teoricamente mais barato. Nós temos que prometer, todos nós, que jamais vamos reclamar do preço do azeite de oliva depois de todo esse processo. André, terminando, André, vamos chegar no final. Então, tu é mestre lagareiro, as azeitonas foram colhidas e foram esmagadas no mesmo dia, em 4 horas, é isso? Exato, perfeito. E aí tu tem o quê? Tu tem o suco, tu tem como é que chama? Exato, o suco da azeitona. Tu tem o suco da azeitona. Exatamente. Ali. Aquilo vai para uma bambona, vai para uma câmara. Para onde é que vai aquele líquido que sai das azeitonas? Tá, perfeito. Eu vou fazer um apanhado geral. A partir do momento que a azeitona chega no lagar, né, que é essa agroindústria onde a gente vai fazer o beneficiamento, a gente faz uma triagem de temperatura. Depois disso, ela entra para um equipamento que vai fazer a desfolha. Lembra que no processo de colheita pode cair folha, ramo, galho, poeira. Isso tem que ser retirado. Depois que é feita a desfolha, ela vai para uma lavadora. Depois dessa azeitona lavada, ela vai para o moinho, que ela vai ser triturada. O pessoal pergunta muito, mas só vai a polpa e o caroço, vai a azeitona inteira? Polpa, caroço e tudo. Conforme ela vai sendo triturada, essa azeitona, ela vai formando uma pasta. Essa pasta ela vai para uma homogeneizadora, que é uma batedeira, e depois de ser homogeneizada, vai ir para um decanter, para uma centrífuga de alto rendimento. Essa centrifugação ela vai separar, então, caroço, polpa, água vegetal e o azeite, tá? Com base nisso, depois que o azeite é separado, a gente tem 2 possibilidades de fazer com o produto. A gente pode simplesmente bombear ele para um tanque de inox e deixar ele decantando, tá, por 15 dias, e a gente vender esse produto como não filtrado. É aquele azeite que as pessoas que estão em casa, quando tu compra, tu olha dentro da garrafa, ele tem uma turbidez dentro, tá? Aquela turbidez são partículas de polpa de azeitona suspensas no meio do azeite. Geralmente essa partícula de polpa ela tem uma tendência, por ser uma partícula orgânica, de oxidar o produto de forma mais rápida, tá? Catalisar o processo de oxidação. Então, sempre quando a pessoa que estiver em casa lá for comprar azeite, quando tu vê que o azeite dentro da garrafa ele é turvo, pensa diretamente num azeite de consumo muito rápido, tá? E tenta descobrir qual foi a safra que ele foi extraído. Geralmente a gente fala de um azeite não filtrado, perecividade entre 6 a no máximo 8 meses, na melhor das hipóteses, tá? E depois ele vai oxidando, rancificando por causa dessa partícula orgânica.
Ou a segunda possibilidade é sai o azeite dessa centrífuga, ele passa por um sistema de filtragem imediata, no qual vai tirar toda aquela partícula orgânica, ele vai ficar totalmente translúcido quando tu comprar a garrafa, e esse produto depois vai ser armazenado dentro de tanques de inox, numa peça com controle de temperatura. Por que tem que ter controle de temperatura? De forma geral, a gente fala que o azeite de oliva ele tem que ser preservado a uma temperatura entre 15 a 18 graus. Então a gente deixa justamente ali, dentro dessa área, com temperatura regulada, né? Para ele se preservar, para a gente não perder qualidade. Cada tanque tem uma qualidade de azeitona. Perfeito. Né? Eles estão identificados por monovarietal. A função do lagareiro para criar agora tu fala sobre o teu produto, o teu azeite, o azeite da Estância de Oliveiras. É um só, são vários tipos, e tu mistura que nem o blend dos vinhos, é isso? Exato, perfeito. Aí, depois de extraído, esse azeite ele vai ser direcionado para tanque de inox. Ali ele é identificado como monovarietal, então arbequina, coroneik, grápulo, ascolana, coratina, picual, entre outros, tá? E cada uma dessas variedades que eu comentei, ela vai ter características sensoriais distintas, frutado, picante e amargo, que é distinto. Algumas em menor intensidade, outras em maior intensidade. A partir disso, dentro dos produtos que a gente desenvolve lá na estância, hoje a gente tem 8 produtos na linha. A gente tem 4 monovarietais e 4 blends. Os monovarietais são monovarietal arbequina, monovarietal coroneik, monovarietal picual e monovarietal coratina. Tá? Esses 3 a gente trabalha, a gente bota no tanque e engarrafa de forma direta. É bom a gente já saber qual que tu gosta mais, já vai aprendendo. Exato, e na degustação, conforme tu vai consumindo esses produtos, eles têm intensidades variáveis entre eles. E depois a gente tem os blends. Eu tenho o Blend Kids, que a gente faz agora no mês de outubro, é o dia da criança, e aí a gente faz um blend que é um corte de arbequina com coroneik, também um azeite espetacular. E a gente também tem o blend exclusivo, que hoje é o azeite mais premiado do Brasil, que ele é um corte de coroneik, arbequina e arbosana. Coroneik é uma variedade espanhola, arbequina e arbosana, coroneik é uma variedade grega, arbequina e arbosana, 2 variedades espanholas. Então, um azeite de perfil organoléptico bem distinto e de uma complexidade muito alta olfativa, tá? Além disso, eu tenho um outro blend que chama Los Dos, que esse é um corte que eu faço em homenagem aos meus filhos. Eu tenho 2 filhos gêmeos, chama Bento e João. Fizeram 4 anos há poucas semanas atrás. E dentro disso é uma homenagem que eu faço para eles com 2 variedades que eu me apaixonei naquele ano produtivo, tá? E esse a gente trabalha ele com um microlote, é uma pequena produção. E o último e mais especial de todos eles é o Blend Signature, que vem numa garrafa de cerâmica escura, no qual vai a assinatura do meu pai. Esse é um produto de intensidade muito alta, porque a gente colhe essas azeitonas em final de janeiro, começo de fevereiro, ou seja, extremamente precoce, no qual a gente tem um nível, né, de picância, amargor, de intensidade muito alta desse produto. Esse é um microlote que a gente faz por ano, em torno de 220 litros. Tá? E esse ano a gente fez um corte com picual, coroneik e coratina, ou seja, 3 variedades de alto grau de intensidade de picância e amargor. Que maravilha. Nós estamos chegando ao fim. Todo o episódio aqui, eu sempre digo, quando passa muito rápido, é porque a conversa é boa. Come azeitona? Sobra azeitona para comer ou só tudo esmagado? Tu sabes que a gente faz a maioria esmagada. Isso é uma pergunta interessante, porque o pessoal pergunta lá, mas tem... E aquelas azeitonas que a gente compra, quer dizer, tem que ter mais volume ainda para fazer azeitona para consumo. E tem uma coisa interessante que o pessoal pergunta lá direto, tá? É assim, ó, as azeitonas que a gente tem, pessoal, a gente pode subdividir as azeitonas em classes, tá? A gente tem azeitonas que são especificamente para fazer azeite. A gente tem azeitonas que a gente chama de dupla aptidão, que dá para a gente fazer azeite e mesa, e a gente tem variedades que são especificamente para mesa. Então, pela característica, hoje lá na fazenda, a gente obviamente tem azeitonas que fazem azeite, e a gente tem algumas que são de dupla aptidão. E nessas de dupla aptidão, a gente faz lá na casa do pai uns testes lá, e sempre, todos os anos, a gente produz alguma coisa de azeitona de mesa para consumo. Eu queria agradecer. Quer dizer, chegar numa arbequina lá, puxar uma da coisa e comer, vai ser um terror. Não, é uma experiência, eu brinco que é uma experiência, tu vai ter uma vez na tua vida e tu nunca mais vai fazer isso. Tem bastante gente que vai lá no sítio, principalmente na época da colheita, a gente abre, né, para as famílias os visitarem nesse período.
E o pessoal, eu gostaria de comer. Eu disse, olha, come, prova, né? Porque é uma coisa realmente única, mas é de uma distringência, um amargor aquela azeitona, que é uma coisa incrível mesmo. É um troço que é intragável quando tu consome ele direto do pé. Queria agradecer a audiência de todos, agradecer muito a presença, a aula que o André Gelser, da Estância das Oliveiras, nos deu sobre esse produto fantástico que é o azeite de oliva. Combinar que nós não vamos mais reclamar do preço, porque realmente dá muito trabalho, e agradecer a tua presença. Muito obrigado, foi muito bacana. Não, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui, dividir um pouco do conhecimento do que a gente faz lá. A gente faz isso, é uma empresa familiar que faz com muito empenho, com muito amor né, o que a gente desenvolve. E convido a todos, né, os telespectadores, para irem lá nos visitar, tu também, conhecer das Oliveiras em Viamão. A Estância das Oliveiras em Viamão, pertinho aqui. Tá bom. Um abraço a todos e até o próximo episódio.